Fala galera, como vocês estão? Hoje estamos com um assunto polêmico, muito polêmico. Meu Deus! A pergunta é: todo cristão. Não, a pergunta é: só os cristãos vão pro céu? E aí? Meu convidado de sempre, convidado ilustre, está aqui, ele vai me ajudar com isso. É isso aí. O que você acha? Você acha só que os cristãos que vão pro céu, só os crentes, né? Melhor ainda, só os crentes vão pro céu? O que você acha? Polêmica, hein? É isso aí, vamos lá. Do hebraico, como diria o Felipe Neto, né? Tô brincando, mas a palavra de Deus fala que somente Jesus, ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão através de Jesus. Então, para você chegar a Deus, você precisa aceitar a Jesus como seu fiel e único Salvador para você ser salvo e ter a vida eterna. É o que está na Bíblia. Porém, a própria palavra de Deus diz que nós iríamos nos espantar com aqueles que estariam nos céus, porque tem a misericórdia, tem aquele povo judeu que nasceu no Antigo Testamento, então não teve ainda a questão de Jesus, esse povo vai ser salvo. Então, qual é o problema aí de tudo? Pelo que está nas Escrituras, que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, mas não tem outra desculpa. Só Jesus leva ao Pai. Sim, só Jesus, mas existe muita gente dentro da igreja que está lá, mas não tem, a gente não vê Jesus, pelo contrário, vê o capiroto neles. O que você acha sobre isso, Rafa? Bom, a palavra de Deus diz que se você aceitar Ele como seu fiel e salvador, você já está salvo. Então eu acredito que essas pessoas podem estar salvas, mas eu acredito também que no céu vai ter lugares diferentes, né? Então vão ter, até Paulo fala, né, que ele visitou os céus, ele fala de cada nível de céu, então existe cada nível de céu. Eu acredito que essa galera não vai ficar com, vamos dizer assim, um galardão muito grande, então vai virar tipo Zé Povinho lá do céu. Eu acredito isso, eu acho que a pessoa dificilmente consegue perder a salvação. Acho que só se ela profana o Espírito Santo, né? Até porque diz que é o pior pecado que tem, né? Então, Blasfêmia. a blasfêmia é contra o Espírito. Se você já aceitou a Jesus e fica blasfemando contra o Espírito, meu irmão, você está jogando sua salvação no lixo. E tem muita gente que não está na igreja, está fora da igreja, mas dá um ótimo testemunho. Pessoas que só falta aceitar Jesus, praticamente é cristão, só falta aceitar Jesus. O que você fala sobre isso, Rafa? Como eu já respondi, né? Jesus ele fala que nós iríamos nos surpreender com aqueles que estariam lá. Então, Vai. como eu já disse, né, a palavra de Deus fala que nós nos surpreenderíamos com aqueles que estão lá. Então, acredito que possa ser que a gente encontre pessoas que nem tinham aceitado a Cristo, pela graça e misericórdia de Deus. Lembrando muito bem. Bom, existe uma parte na Bíblia, uma parábola, que estava lá um samaritano, a parábola do bom samaritano. O que você entende sobre isso? Que, né, o bom samaritano é aquele que faz as boas obras, né, e tal. Essa passagem fala, né? Cara, não é a obra que vai te salvar. Não é você ser bom que vai te salvar. Mas você tem que ser bom porque você tem que ser bom. Porque é mandamento. Você precisa ser bom, ser caridoso, ajudar as pessoas. Isso te faz um bom ser vivo, te faz um bom ser. Isso não vai te salvar. Isso não é tipo, olha lá, Deus, eu dei pão pro cara que tava com fome e tal. Você não fez mais do que a sua obrigação de ter caridade. E sabe o que é legal? Porque as pessoas fazem assim, ó. Eu vou ajudar essa pessoa, tipo, é uma balança. Eu fiz um monte de coisa zoada, um monte de coisa ruim. Então eu vou ajudar ela pra melhorar a minha situação. É tipo uma troca que eles fazem, não é de coração, mas é uma troca pra falar assim, olha, eu fiz. Tá vendo, Deus? Eu sou bonzinho, mas na verdade não. Tem uma série no Netflix chama Good Place, The Good Place, né? O Lugar Bom, em que a menina ela vai para um lugar que seria o paraíso. Meu, é tipo um país, como se fosse um país da Inglaterra, tudo bonitinho, funcionando certinho. Só que aí confundem ela e ela fica pensando, poxa,
eu não sou essa pessoa boa que estão falando. Eu era ruim. E aí ela fica nisso, tal, só que aí acontece diversas coisas, eu não posso dar spoiler, só que ela ia perder o lugar dela no céu. E aí ela começa a fazer coisas boas para as pessoas. Ela tem tipo um relógio que conta pontos, né? E aí ela começa a fazer coisas boas e o relógio não aumenta. E aí os amigos dela descobrem, não aumenta porque ela fazia aquelas coisas boas, porque ela queria ter a intenção de ficar no céu. Então você não tem que se preocupar com a intenção de ficar no céu. Você tem que fazer as coisas boas porque o seu coração é bom e porque você é bom. Jesus ele fala numa parábola sobre o rico e sobre o Lázaro, que Lázaro ele foi pro céu e o rico ele foi pro inferno. Só que a gente fala que a gente vai lembrar das coisas que nós fizemos. Então o cara que estava lá no inferno falou assim: deixa eu subir para mim lembrar minha família, para falar que existe o inferno. O que você fala sobre isso? Então, a gente tem que lembrar um pouco dessa passagem um pouco antes, que diz que o rico, ele humilhava Lázaro enquanto eles eram vivos, né? Não é o mesmo Lázaro lá de Jesus, mas esse rico, ele humilhava Lázaro. Ele pisava, o Lázaro tinha que fazer as coisas para ele. E quando ele chega e viu que estava no inferno, ele fala que estava com sede. Aí ele fala: Lázaro, traga-me um pouco de água. Aí ele fala: eu não posso, né? Não posso passar pelo abismo do seio de Abraão. Eu estou no seio de Abraão e entre onde estou eu e onde está você há um grande abismo. Aí ele fala: vem, coloque o dedo na água e vem afogar a minha sede, né? Então você vê que tipo o desespero do cara por estar no inferno. Mas ao mesmo tempo, sabe o que é interessante? Que mostra que tem um abismo. Então quem está no céu não vai para o inferno, quem está no inferno não vai para o céu, mas tem conhecimento da vida que leva e tem conhecimento de, por exemplo, dos familiares que ficaram e tal. É essa a ideia. Mas aí não vai ter como avisar, não vai ter como e já era nessa parte. E você acha que no seu tem pão? Igual do Didi. Se não tem pão, eu não sei, mas eu queria que tivesse açaí. Ah, isso que eu ia falar, queria que tivesse. Tá vendo? Por isso que a gente. Mas é uma coisa legal. Por exemplo, eu tenho um aluno que estava falando: não, e o purgatório? Cara, o purgatório vem de uma cultura aí, né, dos católicos em que você ia ficar num lugar mediano, nem era o inferno e nem era o céu, em que você ia ser julgado. Tem até um livro, acho que é do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. O livro é top. Quem faz vestibular tem que ler ele, mas, meu, vale a pena. Cara, não existe purgatório. Quando você morre, você já sabe o seu endereço, você já sabe se você vai para o inferno ou para o céu. Tanto que o ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo, Jesus virou para ele e falou assim: logo mais você estará no céu comigo. Então o céu foi inaugurado por um ladrão que se arrependeu no seu último minuto. E ele não foi para purgatório nenhum, então purgatório não existe. Então, assim como aquele ladrão que falou para Jesus, Jesus perdoou. Então, se você está em pecado, fala, porque quando você fala, é pecado perdoado. Mas não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? Se você fazer as mesmas coisas, você tem que lutar contra as coisas que você estava... E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado aqui pra galera. Gente, é muito importante aceitar Jesus, você ter uma vida firme com Deus e principalmente buscar você receber o galardão, que seria um grande prêmio que você vai receber no céu. E isso é fazendo as coisas certas, fazendo a vontade de Deus, estar no centro da vontade do Senhor e o resto vem. E eu quero falar para vocês que são que frequentam uma igreja, não sejam religiosos, não sejam uns crentes chatos. Porque se você ser chato, ninguém vai aceitar Jesus. E outra, dê testemunho, viu, galera? É isso aí, gente. Dê testemunho, é muito importante. Porque você é uma carta viva. Paulo falava isso. E ele falava assim: imite a mim, pois eu imito a Cristo. Você consegue falar isso para qualquer pessoa? Pode me imitar. Vem, faz o que eu faço, que eu tô fazendo igual a Jesus. Você consegue falar isso? Fica a reflexão aí, pense. Isso aí, galera. Um beijo.